eu quero falar para você que nos últimos anos, os golpes virtuais têm se tornado uma ameaça crescente para os consumidores, especialmente com o avanço da tecnologia. Golpistas utilizam essas ferramentas para enganar as vítimas, muitas vezes de maneira sofisticada, aproveitando-se da confiança digital das pessoas e da falta de familiaridade com os métodos de fraudes mais recentes. Quais são os direitos dos consumidores e que caem em um golpe? Hoje nós iremos descobrir, tá bom? Tá no ar o quadro Seu Direito. Olha, agora são 11h33. Antes de darmos início e também receber o nosso convidado, eu quero me despedir de Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena, que seguem com a programação local. Até amanhã, pessoal! E para quem quiser continuar por aqui, é só acessar o nosso canal do YouTube, canal SIC TV, para participar e ficar por dentro desse assunto, tá bom? Quem vai tirar todas as dúvidas sobre esses golpes virtuais é o advogado Domingos Neves Prado. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos que nos assistem. Olha, seja bem-vindo. Esse é um assunto em que muito se discute, afinal, são muitos meios para que as pessoas caiam em golpes, não é? Muitas formas, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por mensagem, pode ser por e-mail e outras metodologias que eles acabam utilizando para aplicar esses golpes. Eu quero saber quais são os principais que o senhor tem observado nos dias atuais. O que a gente percebe é que os fraudadores, eles têm cada vez mais se preparando para isso. Então a gente vê notícias de que centrais de golpes estão sendo descobertas pela polícia. Então a gente percebe que eles têm se preparado cada vez mais efetivamente com um central, né? Não é só aquela pessoa que fica ali no telefone e fica fingindo que ser outra pessoa. Então a gente vê golpe que a gente recebia muito por e-mail, né? Sempre tem um e-mail dizendo que a sua encomenda foi presa nos Correios, ou então a Receita Federal encontrou uma dívida sua. E aí a gente começou a ter golpes da pessoa se fingindo ser um familiar, que é um dos que é mais comuns, e agora também o golpe do falso advogado, que é uma prática que tem tomado conta do Brasil inteiro, tanto é que existe hoje uma comissão na OAB Rondônia e na OAB Nacional para que essas investigações sejam conduzidas pela Polícia Federal em função da quantidade elevada de golpes que tem acontecido. Então esse é mais um meio para que esses golpistas consigam chegar nessas vítimas. Isso. Ele é um pouco mais sofisticado, eles pesquisam aquelas pessoas que têm processos na justiça. De posse dessas informações, eles também conseguem o contato dessa pessoa, entram em contato com ele com o nome e uma foto do advogado que está ali na petição inicial e falam que são o advogado e que ele teve uma sentença, que ele precisa fazer um depósito ou que a Receita segurou o depósito porque ele está com uma dívida e tem que fazer um pagamento, e aí a pessoa acaba caindo. Quando a gente fala de golpe virtual, o senhor citou esse golpe do advogado, que acaba sendo um pouco mais sofisticado, mas existem aqueles que são um pouco mais simples, né? Faz o Pix para que o seu nome saia do Serasa, do SPC. Esses são muito aplicados, né, doutor? Olha, direto, toda vez tem um golpe novo. Hoje eu recebi uma informação de que tem um sobre questão de vacina. Então você diz, ele manda um questionário para você se você foi vacinado, e você clica e ele bloqueia o seu telefone. Então é um link, é sempre a mesma forma. Ele manda um link para que você caia nesse link e aí sim perda. Rede social também tem muito, sequestro de rede social, né? Isso acontece muito. Então cada vez mais eles vão criando mecanismos para ludibriar o consumidor, né? A pessoa que está ali sendo enganada. Às vezes se passam por pais, às vezes se passam por um parente próximo, às vezes se passa por um amigo. E eles acabam sendo tão precisos que, de certa forma, acabam enganando mesmo aquele consumidor, aquela vítima, né? Porque quando a pessoa ela está passando por essa situação de golpe, ela acaba se tornando uma vítima. Então, quais são os cuidados necessários para que elas possam se resguardar desse tipo de golpe, especialmente do golpe do Pix, doutor? Tá. A preocupação sempre
fique atento com essas informações. Então, se um parente entra em contato com você, ou um pai, mãe, um amigo, por um número que você não tem na sua agenda, desconfie sempre. Outros golpes que são cadastros para receber uma premiação, a Pampers está fazendo um teste que você se inscreve para poder ganhar fraldas e testar. As grandes empresas não fazem esse tipo de teste, de doação. Então a gente tem que sempre desconfiar. Não existe almoço grátis. Sempre alguma coisa ali pode estar embutida. Então a atenção é redobrada. Então se um parente se alguém se passando por um parente com uma foto, você tem o outro contato dele, pare de falar com a pessoa, entre em contato pelo número que você conhece e aí você vai conseguir se livrar dessa questão também. Suponhamos que a pessoa ela não conseguiu se livrar daquela questão e ela fez o Pix, acabou caindo no golpe. Quais são as formas legais dela conseguir reverter essa situação e se isso também é possível? Sim, é perfeitamente possível. Claro que vai depender da análise tanto da instituição bancária quanto do judiciário se isso não acontecer. Então, o que nós orientamos? Percebeu que caiu num golpe do Pix? Você vai entrar em contato, você vai até uma delegacia. Aqui em Rondônia, por exemplo, a gente pode fazer uma ocorrência policial pela internet, ou você vai numa delegacia próxima, faz uma ocorrência detalhada daquilo que aconteceu, leva os prints do que aconteceu, né, das conversas, os comprovantes de depósito. Depois que você fizer a ocorrência policial, você vai até a sua instituição bancária, ou via chat, se for banco digital, ou via agência, se for uma agência presencial, e tenta fazer o bloqueio dessas transferências de valores. Se isso não surtir efeito, aí você tem que procurar um advogado, explicar o que está acontecendo para que o advogado acione judicialmente não só a sua instituição, porque deveria ter meios de impedir isso acontecer, porque por causa da movimentação, né, a movimentação atípica, mas também a instituição que chegou a receber esses valores. Na minha ideia e na jurisprudência, né, que são os casos julgados pela Justiça, os juízes têm entendido que as instituições bancárias que receberam esses valores, elas têm a obrigação de ser diligente e de ter um sistema antifraude também para que isso não venha acontecer. Então, entrar com uma ação contra essa instituição também. Muito bem. Olha, fugindo só um pouquinho do assunto, que no caso são os golpes virtuais, uma dúvida que me surgiu, o senhor falando que é possível reverter a situação, é o seguinte: eu fiz um Pix de forma indevida, por responsabilidade minha ou por falta dela, né? Eu acabei digitando um número errado e acabou indo para outra conta bancária. Eu entro em contato com essa pessoa, ela não quer fazer a devolução. Tem como reverter essa situação também, doutor? É o mesmo procedimento do início da questão do golpe. Você vai entrar em contato com a sua instituição e vai comunicar a ela que fez um Pix errado. Existem algumas que já têm a possibilidade de você, no próprio aplicativo lá, e falar assim, pedir a devolução desse Pix. Outra questão também tem um golpe parecido com esse, né? Que as pessoas falam que mandaram um Pix errado para você e aí pedem para você devolver em outra conta. Também não faça isso. Por quê? Porque você pode estar sendo usado por essas gangues, né? Esses estelionatários. Mas voltando ao assunto, depois eu falo desse. Você faz a comunicação na sua instituição dizendo que foi feito um Pix errado. Se a instituição não fizer, você abre uma reclamação, pode ser até no Reclame Aqui ou no Consumidor BR, e aí, se isso não acontecer, você pode entrar com ação. Porque o recebimento desses valores, e aí sim você poderia entrar com ação contra a pessoa que recebeu, foi equivocado. Então ela não pode se valer da sua torpeza para poder enriquecer as suas custas, já que ela não teria direito de receber esses valores. Há a possibilidade também de ser revertido isso. Muito bem, bacana, né? Interessante esse assunto também, porque é válido. Eu mesmo já cheguei a fazer uma transferência indevida, porque eu digitei um número errado e acontece que essa transação que eu acabei fazendo, um número de diferença, e o problema é que quem recebeu a transação tinha o mesmo primeiro nome de quem eu ia mandar. Então, era o mesmo nome, acabou que foi um número de diferença ali, que acabou sendo feita essa transferência. No meu caso, eu não precisei ir no Reclame Aqui, né, na central de atendimento da minha instituição. Acabou que eu entrei em contato com esse número que eu fiz a transferência e ele,
prontidão, ele me devolveu o Pix. Eu achei muito bacana essa atitude, apesar de não ser o erro dele, de repente ele poderia ter gasto dinheiro, né, e tudo mais. Mas deu tudo certo no meu caso. Mas para você, que de repente pode chegar a sofrer esse tipo de golpe ou fazer uma transação de forma indevida, você pode fazer aí os procedimentos que o doutor já disse por aqui, tá bom? Eu quero saber quais são os sinais mais comuns de que um golpe pode estar sendo aplicado no WhatsApp, doutor. Primeira questão é, sempre desconfie. Você vai receber uma mensagem de alguém pedindo dinheiro. Eu sei que alguns parentes têm essa possibilidade de pedir um dinheiro emprestado, mas ele não estaria pedindo diretamente para você. Então, estaria vindo com outro número, usando uma foto que às vezes não é a foto que comumente ele utiliza. Então, é atenção. Você sempre tem que ter muita atenção. Então, no caso do golpe da pessoa se passando por parente, você para de falar com essa pessoa e faz uma ligação para o número que você tem da pessoa e confirma. Isso serve até para aquele falso sequestro também, que era muito comum, né? A gente tem outros golpes, que era o golpe da facção, que diz que ia passar no seu ponto comercial e vai atacar. Tudo isso são golpes que eles vão sempre evoluindo. Sempre desconfie. Premiações. As empresas não premiam todo mundo, você tem que fazer uma inscrição. Então, o consumidor ou a pessoa que está recebendo isso sempre tem que desconfiar daquilo que está sendo ofertado. Já dizia aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. É mais ou menos isso. Então, é realmente uma questão de provação, né? A pessoa está desconfiada daquela determinada ação, daquela abordagem. Então, é necessário ficar com os olhos bem abertos para que você não caia nesse tipo de golpe. Mas também há aquele tipo de ligação que realmente é da instituição de quem sabe você está devendo, está com algum tipo de problema. Como identificar, doutor? Tem alguma coisa assim que dá para diferenciar? Sempre quando você desconfiar, a coisa mais simples é você entrar em contato com o número da instituição. E o número oficial, que vai estar no aplicativo do banco, por exemplo, ou você vai pesquisar na internet algum número que seja o 0800 daquela instituição. Sempre quando você desconfiar, você para de conversar com aquela e procura o meio oficial de comunicação. O que a gente faz lá no escritório? Toda vez que o cliente assina um contrato com a gente fala os meios oficiais do escritório é o número fixo, é o número celular que está falando com você e é o nosso e-mail e nossa rede social. Qualquer número diferente, qualquer meio de comunicação diferente desse, desconfie. E é a prática que tem que ser feita, né? O consumidor e aquela pessoa que está recebendo essa ligação, ele tem que desconfiar e ligar pelos números oficiais. Porque, é claro, há a possibilidade de você perder o seu número efetivamente e você trocar o seu número. Mas imagina, a pessoa perdeu o número e ela já te liga pedindo dinheiro. Ou o escritório de advocacia, você entra com uma ação, sabe que o pedido lá é uma média de 10, 20 mil reais e chega uma pessoa e fala, você ganhou 100, 50, só que a gente precisa que você deposite 30. Você tem que ver as cláusulas do seu contrato. Tem muitos contratos, né, que você só paga se ganhar a ação. Então você paga do dinheiro que você está recebendo. Não de um dinheiro que você vai tirar do seu bolso para poder pagar, para poder receber o valor complementar. Então sempre tem que desconfiar. Isso mesmo. Então, quais são as formas, como que deve ser a ação das pessoas que desconfiam que estão passando por esse tipo de golpe? Quais são os meios que elas devem acionar? Quais são os órgãos, né, que elas devem procurar para denunciar esse tipo de ação? O primeiro passo foi aquilo, viu que caiu num golpe. Se você está percebendo que ele é um golpe, você bloqueia aquele chamador e não conversa mais com ele. Mas se você caiu no golpe, você vai fazer o quê? Recolher todas as provas possíveis que você tiver. Os prints de chamada, os depósitos foram feitos, procura a primeira Polícia Civil, faz a ocorrência policial, depois você leva na sua instituição bancária. Se possível, abrir reclamação nas próprias instituições que você fez a transferência para que eles possam rastrear esse pagamento e, quem sabe, devolver. Caso isso não aconteça, aí você pode procurar um advogado, esse advogado vai entrar com uma ação, de advogado especialista nessa área de fraude Pix, né? Ele vai entrar com ação contra a instituição e vai tentar reaver na justiça o seu direito e o seu dinheiro.
É importante a gente falar sobre as nossas responsabilidades, mas também atentar as pessoas quanto às responsabilidades das empresas, que, por exemplo, as instituições, né, que acabam abrindo essas contas, como o senhor já comentou, em questão a responsabilidade que será aplicada sobre essas empresas em relação aos golpes que estão sendo feitos através das minhas plataformas ou com o meu nome, não é isso? É justamente isso que a gente vem falando, até pulando um pouco para essa relação. Toda fraude, ela acontece porque tem um meio de ser levado. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu vou transferir um valor para alguém, o banco, ele na fragilidade ou no afã de ganhar mais clientes e mais dinheiro, ele abre contas sem ter a devida cautela. Então vamos lá, uma conta nova foi aberta hoje, o banco ele tem que ter um sistema antifraude que vai notar que aquela conta não tem essa movimentação para começar a receber 10, 20, 30 mil reais num dia só e esse dinheiro bater na conta e transferir. O banco ele tem que ter meios de se proteger. Assim como acontece com a questão do cartão de crédito, né? As empresas foram evoluindo com o tempo, então antigamente você tinha meios de pagamento não tão seguros, elas foram aprendendo porque elas foram vítimas de fraude. Quando elas começaram a pagar a conta, eles começaram a melhorar o sistema de fraude. Então hoje nós temos cartão com senha, com chip. O Brasil, por exemplo, é o país que tem mais segurança no cartão de crédito em função das fraudes que tiveram no passado. Então cabe às instituições bancárias hoje melhorar o seu sistema antifraude para que eles possam efetivamente proteger o usuário, para que não aconteça isso. O próprio sistema Pix ele tem que ser melhorado para essa questão da rastreabilidade e de uma forma desse dinheiro ser possível retornar. Seja em questão de um erro normal, como você falou, que mandou para uma pessoa errada, seja em função de uma fraude. Por quê? Não é possível, não é aceitável que o dinheiro, uma instituição vai ganhar dinheiro, porque ela abrindo conta, vendendo serviços, é um comércio, e ele abre uma conta para uma pessoa que está com a vontade de fazer aquilo ali, de fazer a coisa errada, a documentação às vezes não é completa, a confirmação de que a sede, que o endereço da pessoa não é aquele ali correto. Então ele tem que ter meios para provar isso. E eu acho que assim, a responsabilidade que nós temos que ter como consumidor, claro, é abrir o olho, ficar atento, né? A gente tem muitas pessoas idosas também que caem nesse tipo de fraude. Mas isso acontece, então a gente tem que ter meios de barrar isso. Eu acho que as instituições bancárias elas têm que criar meios de segurança para que isso não venha acontecer ou perpetuar. Então tá aí, né? Você que acompanhou a nossa entrevista por completo, seja pela SIC TV ou pelo canal do YouTube, também pela TV Gazin, acredito que tenha sido muito esclarecedor. Afinal, você precisa se resguardar. Se você desconfiar que está passando por algum tipo de fraude, de golpe, é muito interessante que você tenha certeza de que é um golpe. Como? Entrando em contato com a central de atendimento da determinada instituição. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Acredito que tirou a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Para mais informações, onde ele encontrar, o senhor acaba compartilhando informações, conteúdos nas redes sociais? Sim, nós temos a rede social do escritório, que é Neves Prado Advogados. Lá a gente tem sempre publicações para orientação, tanto para o direito do consumidor, né, de forma geral. As pessoas acabam ali tirando suas dúvidas também, porque elas entram em contato com a gente faz esse atendimento, né, justamente porque a gente sabe que isso acontece diariamente. E também tem os meus telefones, que acho que já foram anotados e devem estar aí disponíveis. Qualquer dúvida, entre em contato. Acontecendo isso com você, entre em contato com o advogado de sua confiança, né? Busque os seus direitos, não deixe isso passar. Às vezes você fica com vergonha porque caiu num golpe e não fique com vergonha. Busque o seu direito, vá atrás dos seus direitos, porque eles vão ser resolvidos por um advogado que você vai ser de sua confiança, né? E efetivamente vai resolver isso para você. Obrigada pela sua participação, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Câmera Mais. Obrigado também pelo convite e assim, quando precisar, é só chamar. Muito bem, esclareceu muitas dúvidas para todos vocês que estão acompanhando a programação, inclusive para mim também. Semana que vem tem mais. Esse foi o quadro Seu Direito.